SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Bem-vindo a este Floripa em Foco com o SINT, o Sindicato dos Professores aqui do estado de Santa Catarina, que está conosco aqui no Floripa em Foco, às quartas-feiras a partir das 2h30 da tarde, com reprise toda quarta-feira a partir das 22 horas, tanto no canal 4 da NET de Florianópolis, quanto pelo www.tvfloripa.org.br para Floripa de novo e o resto do planeta. E é com muito prazer que recebemos novamente, já depois de passado um longo tempo, né, professor? O professor Alduir Kremer. Bem-vindo! Tudo tranquilo? Tudo certo, é um prazer poder estar de volta aqui, Silvio, participar do Floripa em Foco, nessa participação do SINT aqui na TV Floripa. Muito bem. Teve eleição recentemente para o SINT, né? E agora o professor Alduir assumiu a pasta de diretor de assuntos educacionais, é isso? Sim, na gestão passada a gente esteve à frente da pasta do jurídico e nessa gestão estamos aí, então, com esse desafio, né, dos assuntos educacionais, que, aliás, o estado de Santa Catarina nos deve muito nesses termos, há muito tempo que não se debate mais a questão pedagógica nas escolas. Nós temos, assim, a clareza da necessidade de retomarmos o debate sobre essa questão da política educacional, sobretudo do projeto político-pedagógico nas escolas, da proposta curricular e assim por diante. O estado de Santa Catarina, inclusive, fez várias mudanças, né? Por exemplo, no ensino médio, né? Assim, uma reestruturação de várias questões no ensino médio, sem antes fazer um processo de debate com os educadores, sem antes ter uma preparação, e muito pobre em termos de estudos também apresentados nessa linha. Nós pretendemos retomarmos esse debate tanto no âmbito do SINT, quanto também provocarmos o governo para esse debate. Que mudanças o governo promoveu sem consultar ninguém, professor? Como, por exemplo, né, o ensino médio inovador, né, o ensino médio em tempo integral. O governo, com relação ao ensino médio em tempo integral, inclusive retrocedeu na sua proposta. Agora nós estamos de novo apenas com o ensino médio inovador. Então são algumas questões, né, que necessitam de maior aprofundamento, de debate e de inclusão, né, dos trabalhadores em educação na possibilidade de ajudar na elaboração, de estudo e de elaboração nesse contexto. Pois é. E teve até uma audiência pública recentemente, onde o governo esteve, o SINT esteve, foi uma audiência pública na Assembleia Legislativa aqui de Santa Catarina, né, para discutir justamente questões como eleição para diretores de escola. E aí foi marcada uma reunião para se avaliar, definir certinho como iria acontecer. E o que aconteceu nessa reunião, professor? Então, assim, a questão da gestão democrática nas escolas é um princípio que está já na Constituição do Estado de Santa Catarina. A própria Lei de Diretrizes e Bases da Educação a nível nacional prevê, né? E na maioria dos estados, essa gestão democrática ela envolve, além, né, do estabelecimento de um conselho deliberativo escolar, também a escolha dos gestores escolares pela própria comunidade. Sim. Aqui em Santa Catarina, infelizmente, nós não tivemos isso, né, até os dias de hoje, apesar da Constituição do Estado prever, inclusive, eleições diretas, né, até 2004 isso estava. O governo já anteriormente, ainda, se não me engano, no governo Amin, um desses governos entrou com uma ação 99, né? Uma ação de inconstitucionalidade desse dispositivo de prever a eleição direta. Isso foi retirado da Constituição do Estado em 2004, mas o preceito de gestão democrática ele se mantém. Portanto, nós temos isso na pauta há muito tempo, né? Já organizamos, mesmo sem a participação, sem o reconhecimento do Estado, organizamos muitas eleições de diretores de escola. Na minha escola, por exemplo, nós fizemos isso, o governo não nos deu mandato, né? Eu participei da eleição naquela época. Ele indicou, né, o diretor e manteve as indicações políticas, né? Porque é isso que nós temos instituído hoje, né? Quem indica são os representantes dos partidos políticos de quem está no governo, né? É como ainda
lá no, né, no tempo da ditadura, né, onde que a indicação é política e assim Tal por dos diante. cargos comissionados, né, professor? Então, nessa linha que o governo do estado lançou a proposição de que faria um decreto sobre esse assunto. Para a eleição de diretores Para a eleição de escola. de diretores. E lá na Assembleia Legislativa já haviam outros 2 projetos, da Luciane Carminati e do deputado então presidente da Assembleia na época, o Mirizio. Esses 2 projetos estavam lá, então a Assembleia Legislativa chamou uma audiência pública, né? Chamou os trabalhadores da educação, chamou o governo do estado e nós fizemos essa audiência. Foi uma representante do governo para a audiência e nós debatemos. Então, ao entendimento daquela audiência foi, em primeiro lugar, que o decreto ele não contemplava eleição direta para diretores, por várias questões, né, que depois a gente pode entrar. O decreto que o governo lançou agora recentemente não contempla a eleição direta? Não. E os projetos que estavam na Assembleia também tinham pontos divergentes entre si. Então, nós propusemos um acordo que se sentasse representantes da Comissão de Educação da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado e do sindicato para tentar, porque nós também temos uma proposição de eleição direta para diretores, né? Para então chegar à forma mais democrática. Buscar, se não assim, contemplar todos os aspectos de todos, mas pelo menos chegar a um consenso de que é possível, né, dentro das divergências. Mas marcamos a reunião aconteceu e o Governo do Estado anunciou que não participaria desse processo e manteve a sua posição original de lançar um decreto e o fez, né, agora no dia do professor, né, e aí a gente precisaria então aqui fazer um esclarecimento do que significa, né, esse decreto e assim por diante. O que diz o decreto do governo sobre a eleição para diretores de escolas estaduais? Então, o primeiro grande problema o primeiro grande problema, ao nosso ver, foi essa posição unilateral e autoritária do governo, né, de não participar de um processo de elaboração e uma tentativa, né, de um consenso. O segundo lugar, a imposição do seu decreto, da sua visão sobre o assunto, que é uma visão que não prevê eleição direta, prevê uma eleição indireta. Por que eleição indireta? Porque as pessoas, para que pudessem... Ele diz que é eleição direta, né, professor? Ele diz que é direta. Por que não é eleição direta? Porque para que as pessoas possam participar do pleito, da eleição de diretores, vai se constituir uma banca avaliadora indicada pelo governo do Estado, para dizer quais são os projetos que podem ou não podem participar da eleição, né? Então isso já é um delimitador e unilateral, né? Porque não é uma comissão entre, né, representantes dos trabalhadores. Não, é o governo que indica. É unilateral. E, aliás, nem se sabe quais são os critérios de escolha, se vão ser especialistas, se vai ter isenção político-partidária. Por essa banca examinadora, nós não temos o decreto ele não traz explícito, né, quais são os critérios de indicação dessa banca avaliadora. E um outro complicador muito sério com relação a isso é a forma de implantação, que segundo ele é um período de transição. O que estaria previsto nesse período de transição? Que os atuais gestores escolares eles se mantêm, né, pelo decreto no cargo até 2015, até o final de 2015. Quando termina esse governo, professor? E esse governo tem mandato até 2014. E os diretores iriam até 2015. Quer dizer, ele avançou no mandato do próximo governador já. O que nós entendemos que o decreto ele é uma tática, né? Ele é uma fórmula de eternizar o que esse governo estipulou de gestão escolar, porque mantém os atuais diretores, né, até 2015, e esse seria um período em que o Estado disporia de uma capacitação para a gestão escolar. E esses diretores, então, participariam desse processo de formação... curso de formação para diretores. Sim, de formação de gestão escolar, que, aliás, é um pré-requisito para participar do processo de escolha da direção, né? Então, os requisitos são ter o curso de gestão escolar. Que o governo vai oferecer só para os atuais diretores de escola, se ele vai oferecer só para os atuais ou não só para os atuais, não está dito no decreto. Não está dito. Não está dito no decreto. O governo tem dito que vai abrir para mais, mas está dito no decreto que esses gestores farão
ainda Sim. que outros também o façam, né? Mas esses gestores farão. E outro critério é ter um projeto, né, de gestão escolar para ser apresentado para a banca examinadora. Cada candidato a diretor tem que fazer um plano de gestão. Tem que fazer um plano de Parece gestão. complicado isso. Apresentar para a banca examinadora, e a banca examinadora vai dizer quais são os projetos que estão aptos, né, para participar. Então, se esses gestores, eles, em primeiro lugar, eles passam a ser os primeiros gestores dentro dessa nova perspectiva, já diretamente indicado, que são indicações políticas, então mantém-se o que tem hoje, né? Segundo lugar, a primeira eleição, ela se dará também já nos marcos da formação dada para esses atuais gestores, e o que é pior, se nós tivéssemos a manutenção do que nós temos hoje, o mandato desses gestores, eles estaria atrelado ao mandato do governador, porque ao trocar o governador, ele poderia indicar outros gestores. Se são indicados, o próximo governador, digo, não, o que o Colombo fez não interessa, vou indicar os meus. Isso. Nesse sentido, está garantido mais um mandato para além, né, do governo Colombo, isso. já garantido para esses. Diretores. Além de que, né, o que nós queríamos era uma lei, né, que nós discutíssemos um projeto de lei aprovado na Assembleia Legislativa. Porque está havendo um decreto, que o próximo governador pode dizer, não, esse decreto se não esse vale. governador lança um decreto, o próximo pode lançar um decreto anulando esse e retomando o que tínhamos, ou qualquer outra questão. E como é que poderia virar lei isso, professor? Através daquele processo que nós estávamos propondo, né? Da reunião que o governo não veio. A fazer um acordo com a Assembleia Legislativa, né? E com o governo e com o sindicato, né, para que nós tivéssemos um projeto de lei unificado que fosse então aprovado como lei, né? Para que esse decreto se torne lei, seria necessário que se fizesse todo um processo interno na Assembleia Legislativa, que se transformasse o decreto em lei, o que também não tem acordo. Muito bem, professor Alduir Kremer, diretor de Assuntos Educacionais do SINT, que é o Sindicato dos Trabalhadores em Educação, o Sindicato dos Professores de Santa Catarina, né? E a gente está conversando sobre a eleição para diretor da escola. Esse decreto já foi lançado, que regulamenta, segundo a vontade do governo, a eleição para diretores escolares? Já foi lançado esse decreto? Sim, esse decreto ele já foi publicado, ele já é lei, né? Já está em vigor? No sentido de já está em vigor, né? Ele já está valendo, vamos dizer assim, né? Mas a Secretaria de Educação ainda não lançou um edital ou mesmo uma norma exatamente de como será procedido, né? Esses parâmetros que estão aí no decreto, né? Mas o que fica claro para nós, né, e inclusive estamos fazendo a nível do Estado audiências públicas regionalizadas, porque a ideia do debate da criação de uma nova lei, né, nós havíamos lá proposto que se fizesse debate nas regiões. Já aconteceu em Chapecó, em Joinville, aqui em Florianópolis também deverá haver, eu não tenho aqui o cronograma de datas, né? Nós vamos fazer em todas as regiões, mas em todas as regiões audiências públicas para discutir o que mesmo? A gestão democrática nas escolas. Eleição para diretor nas escolas. Exatamente. Dentro disso está a eleição direta nas escolas. Não quer dizer que é só eleição direta. A gestão, né, envolve mais do que a eleição para diretor. Como, por exemplo, a questão do Conselho Deliberativo Escolar, né, que nós temos muitas escolas que não têm instituído isso, né, acaba ficando apenas lá o diretor e os seus assessores comandando a escola, e a nossa visão é que tem que ter a participação escolar, que as questões precisam de ser debatidas com a comunidade. Então, a eleição em si, ela é um passo muito importante, porque é a comunidade que indica. Mas também é preciso que essa gestão seja dada, né, de forma participativa. E aí, com a questão do Conselho Deliberativo Escolar funcionando efetivamente, né, com encontros que permitam essa participação e que as questões mais importantes da escola sejam debatidas no âmbito do conjunto, né, da comunidade escolar. Da comunidade. Muito bem. Professor, que camiseta é essa? Movimento Pedagógico Latino-Americano. Bonita ela, hein? Estica ela para a câmera pegar, ó. Unidade, Educando e Lutando. América Latina, isso aí conseguisse no Recife, estava contando? Nós que encontro foi esse? Temos então
no âmbito do debate da educação, nós temos o sindicato, né, que se organiza regionalmente e estadualmente. Sim. Nós temos a nossa Confederação Nacional dos Trabalhadores da Educação, CNTE, que se filia, então, exatamente nessa entidade latino-americana, né, que então engloba os debates da educação a nível da América Latina. E nós tivemos agora no mês de setembro um encontro no Recife, né, onde se debateu várias questões, uma delas inclusive a gestão democrática nas escolas, financiamento da educação, né, o projeto educacional, a questão de currículo e assim por diante foi debatido, e inclusive tivemos a oportunidade de comparar, de como observar, é que é a situação na América Latina, professor? Na América Latina. Na América Latina nós temos situações bastante contraditórias, diversas, né? Mas é importante destacar que o Brasil tem muito a avançar, né? Nós temos países que são considerados países com menor condição econômica e de desenvolvimento geral, né? Mas que na educação tem uma posição muito melhor no ranking. E até por questões culturais, né? Por exemplo, o Paraguai, o Uruguai, a Argentina, são países que têm uma tradição muito forte na educação. O Chile, né? O Chile, infelizmente, nos últimos anos tem decaído muito em função de opções de governos anteriores de privatização da educação, né? O Chile era o melhor exemplo de educação na América Latina, né? E hoje é um exemplo negativo, né? Por essa forma de parcerias, né? De terceirização, de privatização. Hoje enfrenta seríssimos problemas, né? Inclusive com manifestações públicas, assim por diante, né? Pela questão de opções, né? Neoliberais que desmontam a educação pública, né? É muito importante deixar isso bem claro, né? Para a classe pobre, principalmente para a população em geral, a educação pública é uma das principais possibilidades de ascensão social individual. E no sentido coletivo, é um dos principais elementos de promoção do desenvolvimento de qualquer país. Né? E está provado aí mais uma vez com o exemplo do Chile. Muito bem. O nome é Movimento Pedagógico Latino-Americano. Exatamente. Para quem quiser procurar no site. Movimento Pedagógico Latino-Americano. Comentado aqui pelo professor Aldoir Kremer, diretor de Assuntos Educacionais do SINT, no Floripa em Foco do SINT, que vai para um breve intervalo e já volta na TV Floripa. A TV que você vê, ouve e sente a diferença. SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. O que você faria se tivesse 4 horas livres a mais por semana? Dedicaria ao estudo. Fazer um curso profissionalizante. Fazer uma pós-graduação no final de semana. Me dedicava à minha família, à minha casa. Reduzir a carga horária e permanecer o salário. Aumentaria a quantidade de emprego. Eu quero que eles votem essa lei. Vota aí, galera. Vocês têm obrigação de ajudar o trabalhador. Jornada de 40 horas semanais sem redução de salário. Esse projeto precisa ser aprovado na Câmara e no Senado para virar lei. Reduz para 40 que o Brasil aumenta! SINT, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.sint-sc.org.br. Floripa em Foco com o SINT, o Sindicato dos Professores no Estado de Santa Catarina, nesta semana com o diretor de Assuntos Educacionais, o professor Aldoir Kremer, que na verdade é lá de São Miguel do Oeste, mas fica aqui e lá, né, professor? E estamos conversando sobre a gestão democrática nas escolas estaduais em Santa Catarina. O SINT já tem uma proposta antiga de eleição direta para os diretores de escola, né? Uma eleição entre os alunos, professores e a própria comunidade onde a escola está inserida, né? E
o governo do estado lançou a proposta, lançou um decreto-lei de que vai haver uma qualificação, um curso de qualificação para prováveis candidatos à direção, sendo que os que são diretores agora, já indicados pelo governo, esses automaticamente vão fazer esse curso. Não se sabe se vai ter a possibilidade de outras pessoas se qualificarem a serem diretores numa eleição, né? E o mais engraçado que o professor Aldoir está colocando é de que o mandato deste governo estadual termina em 2014, mas o mandato dos diretores seria até 2016. Quem que vai garantir que o próximo governo vai respeitar essa decisão? E a proposta do Sint é que, ao invés de um decreto-lei, se tenha uma lei, né, estabelecendo para daqui adiante como é que tem que ser este processo. E onde é que vai parar essa discussão, professor? O que o Sint está preparando? Há algum canal de discussão aberto? Nossa proposição se mantém, né, pela eleição direta de diretores de escola. No sábado, nós tivemos um debate em São Miguel do Oeste, na rádio Peperi, que abrange 4 rádios na região do extremo oeste, né? Sim, uma rádio famosa lá, Peperi. Exatamente, com um representante lá da Gerência Regional de Educação. E ele nos deixou claro, né, de que essa questão ela está diretamente relacionada a uma questão política, que é e principalmente dos deputados da base aliada do governo, que têm os seus cabos eleitorais, né, nas escolas. E a grande dificuldade do governo seria, inclusive, em trabalhar com a sua base aliada, nesse sentido, né, de encerrar esse vínculo, né, que essas pessoas teriam com os seus deputados, com a sua base aliada, e por isso mesmo a necessidade de um decreto e não de um projeto-lei, porque a Assembleia Legislativa, como nós sabemos, né, a base do governo ela é a ampla maioria, né? Sim, então, por que a necessidade de um decreto, né? Eu questionei Podia lá. ser um projeto que ia passar facilmente. Exatamente. Mas aí vem a questão dos interesses, né, pessoais, dos interesses políticos colocados aí, relacionados à eleição, né? Aliás, esse tipo de interesses, né, que movem questões como o Estado de Santa Catarina não aplicar os recursos vinculados para a educação, né? Nós fizemos uma denúncia no Ministério Público Federal, né, com relação a esse tema, né? Exatamente. E são essas amarras, né, políticas, né, de interesses diversos que fazem coisas como terceirização da alimentação escolar, como a não aplicação correta dos recursos na educação. Os 25% que o Estado tem que investir não está constitucionalmente disposto, né? Aqui vale uma crítica séria, né, ao Tribunal de Contas do Estado, que deveria recusar, né, pedir a rejeição das contas dos governos que não aplicam o que a Constituição manda. É para isso mesmo que existe um Tribunal de Contas, né? E pior foi daí essa denúncia que nós fizemos, né? Que do nosso ponto de vista é má fé mesmo, né? Que é a questão aí, né, da inverdade, né, do que consta na certidão fornecida pelo Tribunal de Contas, dizendo que o Estado de Santa Catarina aplica corretamente os recursos, simplesmente porque naquele momento interessava ao governo, né, para que ele pudesse adquirir mais recursos, né, os 9 bilhões do Pacto por Santa Catarina, né? Agora, essa não teria sido a oportunidade do Tribunal de Contas encostar o governo na parede e dizer, olha, ou o governo refaz a sua distribuição dos recursos, ou nós não vamos emitir uma certidão que contraria o que os pareceres técnicos do próprio Tribunal de Contas apresentam. Tanto em verdade que está sendo acionado na Justiça por causa dessa certidão negativa. Exatamente. Irreal, né? Então, isso que é revoltante e não pode ser aceito pela sociedade como normal, como corriqueiro. Eu acho que nesse sentido também nós não temos assim muito o apoio das mídias tradicionais no sentido de esclarecer as questões, né? Se apresentam tudo que está relacionado ao governo como um conjunto de questões que não vale a pena discutir, porque tudo está relacionado
a corrupção e tudo mais, a gente sabe que não é assim, né? Existem legislações, existem regras e elas deveriam ser cumpridas, e aqueles sim que não cumprem as regras, aqueles que transgridem é que deveriam ser penalizados e infelizmente, pela confusão que se cria na visão da população, que se passa para a população, que política, que gestão governamental é uma coisa que não vale a pena discutir porque é tudo uma sujeira, né? É essa visão, infelizmente, que se passa para a população e que não é bem assim, né? As questões, as definições elas são colocadas, as legislações existem, em grande medida elas têm que ser cumpridas, e quando não, é preciso que a gente se revolte e vá para as ruas, exija, né? É isso que a gente propõe para que a população tome conhecimento e que participe também das decisões. O Cinti está na rua, então, para esclarecer, levar essas informações todas à sociedade. E essas audiências públicas estaduais ainda, então, estão continuando, estão em curso, e vai haver aqui em Florianópolis também, vai ser divulgado oportunamente. Nós estamos numa ampla campanha salarial, né? Estamos sentando com o governo na tentativa de buscar soluções para as questões centrais da nossa pauta, que é a jornada, né? 1/3 de jornada para a preparação das aulas. Exatamente. E a questão da descompactação da tabela salarial, né? O governo tem apresentado dados, apresentado algumas possibilidades, mas até o momento não nos apresentou uma proposta fechada, como, aliás, há muito tempo nós estamos pedindo, exigindo, até o momento não tem. E o que a gente quer é que o governo nos apresente uma proposta e que a gente possa, então, fazer uma negociação, né? Minimamente isso, né? Porque se não for possível o 100% do que a categoria exige, né, mas nós queremos, no mínimo, estabelecer uma negociação, né, para que nós saiamos desse patamar aí, de não existência de um plano de carreira, de uma tabela salarial totalmente desarticulada, para uma tabela salarial que tenha patamares mínimos, né, de valorização, que, aliás, é um preceito constitucional, né, que não vem sendo observado. Nós tivemos várias legislações que indicavam isso, inclusive agora a última, né, o piso nacional, que parecia que consolidaria esse princípio e que nós, infelizmente, ainda não temos colocado em prática. Conversamos com o professor Aldoir Kremer, diretor de Assuntos Educacionais do Cinti, o Sindicato dos Trabalhadores em Educação no estado de Santa Catarina. Para obter mais informações sobre eleições diretas, decretos, as audiências públicas que estão acontecendo no estado, você pode consultar a página do Cinti, www.cinti-sc.org.br, né, professor? Exatamente. Obrigado pela presença. Faltou mandar um abraço para alguém para fechar? Gostaríamos então de agradecer o espaço aqui da TV Floripa e mandar um abraço a todos os professores, né, inclusive atrasado aqui pelo nosso dia, né, então que todos se sintam também valorizados por nós, né, pela nossa entidade, pelo Cinti, que sempre luta pela valorização do magistério. Há muitos anos estamos presentes aí no estado e que seguiremos na luta para que a gente possa ter uma educação de maior qualidade e que haja mais dignidade para os trabalhadores em educação. Obrigado, professor. Obrigado, telespectador e internauta, pela audiência, e acompanhe a reprise desse Floripa em Foco daqui a pouco a partir das 22 horas. TV Floripa, a TV que você vê, ouve e sente a diferença. Cinti, Sindicato dos Trabalhadores em Educação. Fone 3212-0300. Acesse www.cinti-sc.org.br.